Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmão, nessa noite vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 25. Glória a Deus, uma passagem muito conhecida, a qual o Senhor revelou ao meu coração para a gente estar fazendo a campanha, né? Que essa campanha vai iniciar semana que vem, quinta-feira, e hoje eu vou fazer a pré-abertura da campanha no tema da parábola das 10 virgens. Amém? Todos encontraram? Mateus 25, glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido. Então diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro-se com o noivo. 5 dentro delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-me vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós nem a vós outras, ide antes que vende e comprai. E saiu elas para comprar, e chegou o noivo, e aqui estava apercebida, entraram com ele para as bordas, e o fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, as nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode assentar nessa noite. Irmãos, o que eu acho lindo no nosso Senhor Jesus, o nosso Pai eterno, poderoso Deus, é que Deus, Ele nunca permita nada nas nossas vidas sem antes Ele nos avisar. Aqui no rodapé da minha Bíblia fala assim: a parábola das 10 virgens é encontrada somente em Mateus. As virgens prudentes e as nécias. As nécias, irmão, significa tola. Isso que significa essa palavra. Jesus contou essa parábola alguns dias antes da sua crucificação. Ele recentemente havia ensinado sobre o templo da vinda do reino. E aqui ele fez o uso de 3 parábolas para ensinar a importância da preparação pessoal para a sua vinda. Então aqui, irmãos, se encontra 3 parábolas: a do bom servo e do mau, a parábola das 10 virgens que eu li, e a parábola dos 10 talentos. Então Jesus, ele é lindo demais, porque ele gostava de ensinar por parábolas, porque era mais fácil da gente entender. E assim ele ensinava, né, para as pessoas, bem claro por parábola, para não ter erro de dizer eu não entendi, não estou entendendo. Era bem claro o jeito de Jesus ensinar. Então aqui nessa noite eu quero estar ministrando essa palavra ao meu e o nosso coração sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos uma promessa de Deus que Ele vai voltar para pegar a sua igreja, para buscar, para levar a sua igreja. E nós estamos vivendo, igreja, nos tempos, nos dias difíceis aqui na terra,
porque para quem lê Bíblia, nós estamos sabendo que a vinda de Cristo está mais perto do que o que nós imaginamos. Pelos sinais a qual ele deixou em sua palavra, que iria acontecer na terra, os sinais quais seria, pelo acontecimento que está acontecendo, nós estamos vendo que não vai demorar para o nosso Senhor Jesus voltar. Então, Jesus, ele é tão lindo que, assim como nesta época, ele estava perto da sua crucificação, mas ele já estava vendo já o presente que iria acontecer, que ele ia, mas ele iria voltar. Então, naquela época, ele já estava ali ensinando para que o povo se preparasse. Para vocês verem que ainda ele nem tinha morrido, mas ele já estava ensinando que ia chegar um dia em que ele ia morrer, ele ia ser crucificado, ele ia para a glória e ele ia voltar de volta aqui à terra. Aleluias, louvado e engrandecido. Então, naquele tempo, Jesus estava ali já ensinando para o povo que ele ia voltar, o que iria acontecer, que ele ia ver o arrebatamento, ele ia voltar. E trazendo para os dias de hoje, igreja, quantas vezes ultimamente nós temos ouvido falar sobre a vinda de Cristo? Nós temos visto isso ultimamente demais, o aviso de Deus, Deus alertando, Deus avisando, Deus falando, assim como foi no tempo passado. Hoje, através de quem? De mim e de você. Daqueles que ministram a palavra de Deus, de quem não ministra a palavra de Deus. Todo mundo hoje está aí falando que Jesus vai voltar. Alerta, o aviso do Senhor. Deus está avisando para nós. Então Deus, ele é tão lindo que ele não quer que nós perecemos, que nós venhamos perder a nossa salvação. E por amor de nós, de mim e de nós, é aonde ele deixa uma campanha como essa que nós vamos fazer. Ele usa um, usa outro, vai falando aqui, fala dali, fala dacolá, para poder nos alertar. Então aqui nessa noite, nós vemos aqui a preparação de 10 mulheres. Interessante que aqui são 10 noivas, ou seja, 10 todas vestidas do mesmo jeito, porque quando se trata de noivas, tem uma preparação, todas vai se arrumar. Imagina só uma mulher quando que chega o dia de casar, meu Deus do céu, o dia todinho na preparação, ainda chega atrasado na hora do casamento. É o dia inteiro, porque é um processo, leva tempo. E assim é a nossa vida. Jesus está dando tempo, talvez para uns é 10 anos, talvez para outros é 20 anos. Eu estou com 60 anos, Deus tem me dado a oportunidade, eu tenho 60 anos para mim me consertar diante de Deus. Outros é 35, outros é 40, é o tempo que Deus está dando para nós preparar. Então aqui a palavra de Deus diz que era 10 noivas. Aleluia, todas 10 vestidas como noivas no mesmo lugar. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que essas 10 mulheres, ela estava preparando para poder encontrar com o noivo. E hoje, quem é essa noiva? Somos nós. Quem é o noivo? É Jesus Cristo. A noiva somos nós, que um dia nós vamos encontrar com este noivo que é o nosso Senhor Jesus, que é a sua igreja. Mas para isso precisa de ter uma preparação. E nessa noite eu pergunto para mim e para vocês e para quem está me assistindo, se Jesus voltasse hoje, como está as nossas vidas hoje? Aleluia, louvado e engrandecido.
E a palavra de Deus diz que então aqui 10 mulheres vestidas de noiva, 10 mulheres com a lamparina na mão, 10 mulheres que era para ter as 10 azeites suficientes. Ou seja, 10 vestidas de noiva, 10 de lamparina, mas o essencial faltou. E nessa noite eu pergunto para mim e para você: como está a nossa lamparina diante de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? A palavra de Deus diz que então essas mulheres tinham 5 eram loucas, nécias, e 5 prudentes, obedientes. A palavra de Deus diz que essas 10 estavam todas arrumadas, todas com a lamparina, mas porém ainda faltava algo para 5. A palavra de Deus diz que quando chegou, a Bíblia diz que um certo tempo elas se prepararam, se arrumaram, mas porém adormeceram. A Bíblia diz que, ou seja, ficaram despercebidas. E o sono tomou de conta e dormiram. As 10 dormiram. A palavra de Deus diz que meia-noite ouviu-se um som, aleluia, louvado e engrandecido. A palavra de Deus diz que acordaram, dormiram às 10, acordaram às 10, aleluia, louvado e engrandecido. Mas porém tinha uma diferença. Dormiram às 10, acordaram às 10, mas porém 5 tinham azeite suficiente, mas 5 não tinham azeite suficiente. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nessa noite, Igreja de Jesus Cristo, nós estamos vivendo um tempo que a igreja tem 2 tipos de pessoas dentro da igreja: as pessoas obedientes e as pessoas desobedientes a Deus. E nessa noite eu pergunto: se Jesus voltar, vamos estar todas no mesmo lugar como estamos aqui nessa noite? Aleluia, louvado e engrandecido. Porém 5 está na obediência e 5 não está na obediência de Deus. Aí eu pergunto: se Jesus voltasse hoje, será que todos nós que estamos aqui, vai subir se Jesus voltar hoje? Então nessa noite eu quero dizer para nós que estamos aqui nessa noite: é tempo, igreja, de nós despertar desse sono que estamos dormindo, o sono da negligência, o sono da desobediência, o sono de não dar ouvido, de obedecer a voz de Deus. Porque se nós continuar dormindo acordado, já viu uma coisa dessa? Você está meio que dormindo, meio que acordado, Jesus volta e nós vamos ficar bem aqui. E Jesus, Ele não quer isso para mim e não quer isso para ninguém. Porque é tanto que Ele deixou a sua palavra para que nós venhamos nos consertar a nossa vida cada dia mais e mais. A palavra de Deus então diz que essas 5 noivas tinham suas lamparinas, mas porém o azeite que elas tinham não era o azeite suficiente. Aleluia, eu creio que ficou acesa na expectativa e acabou o azeite, porque era pouco o seu azeite. E a palavra de Deus diz que quando aquelas acordaram, se prepararam, elas então quis pedir azeite pelas as prudentes, e elas dizem que não tinha como, porque o que elas tinham só dava para elas. Então nessa noite eu quero dizer para nós: a unção, a minha fé é minha, eu não posso dividir ela com vocês. A de vocês não podem dividir comigo, não pode, porque é individual, cada um tem que cuidar da sua, cada um tem que zelar da sua salvação. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Como é que nós vamos dar aquilo, Ariane, que é nosso? Cada um tem que ter o seu.
Como é que eu vou dar a minha salvação para a pastora Valdirene se ela tem que lutar pela sua salvação? Não tem como tem coisas, a salvação, isso aqui não tem como nós dividir. Nós podemos dividir o pão, nós podemos dividir o azeite, mas a salvação não tem como dividir, porque cada um tem que cuidar da sua salvação. E a palavra de Deus diz que então aquelas moças, naquela hora que elas acordaram, bateram o desespero, porque elas não tinham azeite suficiente. E a palavra de Deus diz que então elas foram pedir para as que tinha. Elas dizem: não, porque vai faltar, se eu der para vocês, vai faltar para mim. Vá lá e compre. E a palavra de Deus diz que elas saíram para ir fazer essa missão, para ir comprar. Aleluia, louvado e engrandecido. Só que a Bíblia diz que elas foram, só que quando elas retornaram, já era tarde demais, a porta já tinha fechado. E Deus, Ele não quer isso para mim e para nós. E nós temos um tempo, igreja, que nós temos que vigiar. Estamos num tempo que nós precisamos ver como está a nossa vida, porque vai chegar uma hora que isso pode acontecer. A qualquer momento Jesus pode voltar, e nós, como vai estar a nossa vida? Será que nós vamos conseguir entrar na glória e ir junto com Ele? Será que nós vamos fazer parte do arrebatamento do Senhor? Será que vamos? Será por que nós não vamos? Por causa da imprudência. É porque quem age, aleluia, na desobediência, age na negligência, jamais vai entrar para a glória de Deus. Então Jesus, Ele está aqui nos alertando: vigia, eu estou voltando, vai chegar aquela hora, não vai dar tempo de nós preparar. Aonde que já se viu a última hora? Ele deu tempo para nós preparar. É como eu falei nessa noite, a noiva tem um dia inteiro para preparar. Aleluias. E vai acontecer de quando chegar na hora da porta da igreja, chegar na porta da igreja, ela ainda vai querer algo ali naquela hora que já está muitas das vezes atrasada para o seu casamento. Não tem como. Ela teve um dia inteiro para ela preparar. E como eu falei nessa noite, nós temos uma vida inteira para preparar. Então naquela hora não dá tempo, igreja. Aquela hora é tarde demais. Não vai dar tempo de nós preparar. O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo é já. Nós precisamos preparar agora. É hoje. Não é amanhã. É hoje. Aleluia. Como o pastor Roberto falou ali a semana, nós não temos que preparar, já temos que dar preparado para este acontecimento que pode acontecer a qualquer momento. Aleluia, louvado e engrandecido. Então, igreja de Cristo, você que está me assistindo nessa noite, aleluia, nessa pré-abertura dessa campanha, aleluia, eu quero te dizer: o tempo é agora. A hora é agora. É hora de nós começarmos a nos preparar. É preparar como está a nossa vida diante do Senhor. Porque na vinda de Cristo, na hora do soar da trombeta, não tem tempo de nós falar: Jesus, deixa eu ir ali para me mudar a minha vida, as minhas atitudes, aleluia, aquilo que eu faço que desagrada o Senhor. Jesus, deixa eu correr ali para pagar quem eu comprei e eu não paguei. Jesus, deixa eu ir ali para me pedir perdão. Jesus, deixa eu ir ali arrumar minha vida. Jesus, deixa eu ir ali para me sair daquilo que eu faço errado. Não vai dar tempo, igreja. Não vai dar tempo, não vai dar este tempo. O tempo é hoje. E Jesus, por amor a mim e a você, Ele já deixou o aviso. Vai preparando. Ele diz: o céu é semelhante, aleluia, como a noiva. Então Ele está ensinando como é que uma noiva se prepara. Assim somos nós para a vinda do Senhor Jesus. Então aqui nessa noite, aleluia, louvado e engrandecido, Ele deixa esse aviso, porque nós estamos vivendo
em tempos aqui da terra, que está dando medo da gente ligar a televisão. Porque aquilo que ele falou, voltando um pouco atrás, em Mateus 24, 23 em diante, nós vamos ver, aleluia, o que está acontecendo na terra. E as coisas estão aí. É pai matando filho, é filho matando pai, é terremotos, é guerra, é terremotos, é maremotos. Tudo isso está acontecendo, é violência, é tanta perversidade, é judiando das crianças, é fazendo maldade às crianças, é fazendo maldade aos idosos, é muita maldade que está acontecendo nessa terra. Isso aqui é o quê? É os sinais. Isso aqui é onde que cabe a nossa preparação de ver o que está acontecendo na terra, tá? Significa que Jesus está voltando. E Ele não quer nos perder. Por isso Ele está sempre nos alertando. Se conserta a sua vida, conserta as suas vestes, se conserta, porque eu estou às portas e eu bato. Aleluia. E aquele que estiver preparado, ele vai pegar, ele vai entrar e ele vai salvar aquela vida, aquela pessoa. Então, nessa noite, Igreja de Jesus Cristo, irmãos, em Cristo Jesus, eu peço, em nome de Jesus Cristo, principalmente para os crentes, aquelas mulheres eram 10 noivas, ou seja, todas iguais, todas preparadas, e nós estamos todos no mesmo ambiente. Porém, existe aqueles que têm feito o querer, a vontade de Deus, obedecendo a Deus, e aqueles que não têm feito a vontade de Deus. Ou seja, o lugar é o mesmo ambiente, porém, pessoas que estão agindo de maneiras erradas. Mas o lugar é o mesmo. Não existe uma igreja, aleluia, de dizer, essa aqui é a igreja que vai para o céu e essa aqui. Não, é todos iguais. Agora cabe a mim e a todos. A escolha é minha e a escolha é sua. Nós que escolhemos o que nós vai querer para a nossa vida. Nós vamos querer ficar ou vai querer subir? A decisão é minha e tua. A decisão é nossa. É nós que decidimos. Então aqui nós vemos que 10 noivas aqui, 5 delas decidiram a fazer o que era certo. Além delas encherem as suas lamparinas, aleluia, e ela ainda tinha a reserva. Porque se caso faltasse, elas tinham onde buscar. Essa aqui estava tão preparada, que não tinha erro de dar errado, não tinha chance de dar errado. E nessa noite eu pergunto para mim e para vocês que estão aqui na igreja e assistindo: será que nós estamos nesse nível? Será que nós temos reserva? Será que nós estamos diante de Deus numa situação que já está tudo para ser encontro do arrebatamento? Será que nós estamos preparados para ir ao encontro do arrebatamento? Será que nós estamos com a nossa vida alinhada? Será que nós estamos um nível, aleluia, que nós dizemos assim: olha, falta pouquinho, eu acho que eu estou mais ou menos assim. Será que nós estamos assim diante de Deus? Será que pelo menos um pouquinho nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus? Então aqui, aleluia, muitos no lugar certo, mas com motivação erradas. No lugar certo, motivação erradas, dentro da casa de Deus. Então essas 10 noivas aqui, elas estavam no lugar certo. 5 corretas, 5 erradas. Estava no mesmo ambiente, porém não estava na obediência.
Então nessa noite, aleluia, através dessa campanha que vai iniciar aqui, Jesus, ele está nos alertando. Se conserta, igreja. Se conserta, povo meu. Jesus está falando, se conserta. Porque ele vai voltar. E se ele voltar, ele quer nos levar. Ele não tem prazer. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte dos ímpios. Jesus, ele fez o céu para todos. Infelizmente, não vai ser todos que vai entrar. Mas o céu, ele não foi para lá. Aleluia, como ele diz ali em João 14. Eu irei para o meu Pai preparar lugares. Então há muitas moradas, olha só, há muitas. Ele não falou, olha, são poucas as moradas, ele falou, é muitas moradas. Aleluias. Então ele foi preparar muitas moradas para todos. O prazer do Senhor é que todos os seres humanos que vivem aqui na terra, pastora, que todos fossem salvos. Que o céu está preparado para todos. Mas infelizmente a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o Senhor escolheu a mim e a você. Ele escolheu a mim e a você para entrar por aquelas portas celestiais. Por isso que ele deixou, o aviso deixou nós aqui na terra, para estar pregando uma palavra dessa, uma campanha que vai iniciar, para nos alertar, para nós consertar a nossa vida. Porque lá no céu, de qualquer maneira, não vai entrar. Aqui a gente vê aqui, aquelas nécias, quando elas saíram, que voltaram, a porta estava fechada. Por quê? Porque elas não estavam preparadas. Infelizmente não estava preparada. E quando chegou foi tarde demais. E assim aconteceu. Que decepção, irmãs. Que decepção, igreja. Ela chegar, imagina, é tão chato você ir fazer planos para ir para um lugar. Tipo assim, vocês querem ir numa loja ou em algum lugar, dizer, não, eu vou antes que feche a loja. Quando você chega lá, que a loja fechou, ai que tristeza, meu Deus, nossa. Imagina essas portas do céu fechar para nós. Imagina a frustração dessas 5 moças, essas noivas, quando elas voltaram, que viu as portas fechadas, porque não tinha mais como elas entrar. Imagina o desespero, pastora. Imagina a situação. Irmãos, é muito chato. Isso é muito triste. Hoje mesmo eu fiz isso. Ontem eu fui ali numa loja comprar uma vassoura. E hoje, quando eu peguei na vassoura, que eu fiz assim para varrer a casa, o cabo quebrou. Eu falei assim, será que troca uma vassoura? Eu nunca vi falar isso, mas eu vou tentar. E ali eu vim 20 minutos antes das 7 horas, que eu falei, o comércio fecha às 7, eu vou chegar lá, eu vou tentar, se der certo, amém. E eu vim. Quando eu cheguei lá, falei para a moça, aí ela falou assim, a senhora trouxe a vassoura? Trouxe, tá ali. E consegui trocar. E eu achei a porta aberta, eu fiquei muito feliz, porque a loja estava aberta e eu resolvi o meu problema. E eu estou feliz por eu ter resolvido. Então assim, igreja, é o céu. Assim vai ser conosco. Assim vai ser com a vinda do nosso Senhor Jesus. Não venha nós, igreja de Jesus, que essas portas venham a ser fechadas, para que nós não venhamos fechar, entrar. Meu Deus do céu, irmãos, meu Deus, vamos lutar, vamos batalhar, igreja, para que nós possamos entrar por essas portas, para nós fazer parte em nome de Jesus, entrar na glória, aonde está o lugar para mim e para vocês preparado para nós entrar por aquelas portas. Em nome de Jesus. Irmãos, não querendo ficar. Igreja, você que está me assistindo essa noite, não queira ficar aqui nessa terra. Não queira ficar para trás. Lute para avançar. Lute para entrar.
Aleluia, louvado e engrandecido, porque, irmãos, só de pensar me dói dentro do meu coração, que vai ser muito triste para aqueles que vão ficar. Então aqui nessa noite, aleluia, o Senhor, Ele está nos dando um alerta. Te prepara, igreja. Te prepara, porque Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Aleluia, a gente está vendo isso aí todo instante. Irmãos, até o jornal, às vezes eu assisto ali a Cidade Alerta, e o jornalista falando pelas coisas, as notícias que ele dá. Você vê, e Deus já está usando para alertar. Eles mesmo, o jornalista fala que pelo que está acontecendo, Jesus está para voltar. Os jornalistas já estão falando assim, pelo que está acontecendo, é o fim dos tempos. Eles falam assim, é o fim dos tempos. Então, até os jornais já estão dando a notícia, pelos sinais que eles, as notícias que ele passa para nós, eles já estão vendo que é o fim do tempo. Então, nessa noite, irmãos, que nós venhamos nos despertar para essa realidade. Vamos consertar a nossa vida, para quando chegar aquele dia, assim como essas 5 noivas fez parte de entrar pelas bordas, aleluias, que nós possamos fazer parte de entrarmos por as bordas do Senhor Jesus, naquele grande dia, para que eu e você possa passar por aquelas portas e entrar e fazer morada lá naquele lindo céus que tem nos aguardando, nos esperando. Amém? Então nessa noite eu deixo essa pré-abertura dessa palavra, aleluia. Eu tenho certeza dessa campanha que Deus vai falar conosco durante esses 7 quinta-feira. E você que está me assistindo, continua no canal assistindo, porque vai vir 7 quinta-feira de campanha para vocês que estão assistindo. Fica ligado na palavra, fica ligado no recado que Deus quer passar para vocês que estão nos assistindo. Amém? Fica com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.